Mateus capítulo 5, versículo 37. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. O que Jesus está ensinando aos seus discípulos desde o versículo 33 é que o cidadão do reino do céu não precisa fazer um juramento para cumprir a sua palavra, mas sim ter uma palavra confiável em todas as ocasiões. Isso não significa que não possamos, em ocasiões especiais, fazer um juramento, mas que para nós, fazê-lo ou não fazê-lo não importa, pois tudo que venhamos a falar, seja por juramento ou não, deve ser a mais pura verdade, sem um só indício de falsidade ou intenção de não cumpri-la. E por que isso é tão sério? Porque nosso Deus é assim. Ele não cumpre somente aquilo que jura solenemente, mas fala a verdade em tudo que diz. É por isso que o próprio Jesus disse lá no versículo 18 desse capítulo: tudo na lei de Deus irá se cumprir, até mesmo a menor letra e o menor traço. Isso significa que as palavras de Deus andam em concordância com o seu caráter. Aquilo que Deus é, anda de mãos dadas com aquilo que Deus diz. E parte daquilo que ele diz é que somos salvos pela graça através da fé em seu Filho, mesmo sendo pessoas indignas de seu perdão. Agora imagine se Deus fosse como nós e não cumprisse o que promete. Não poderíamos ter certeza da nossa salvação. Deus não seria confiável, mas Ele é confiável. E por isso podemos ter certeza de que somos salvos por Jesus Cristo. E sabe como é que podemos ser gratos a Deus por termos sido libertos da mentira e trazidos para a verdade? Imitando o nosso Pai Celestial e sendo verdadeiros em tudo o que dissermos. Certa vez, houve um homem que disse o seguinte: só é possível ter sucesso neste mundo com base em mentiras. Olhando para o mundo em que nós vivemos, você percebe que as pessoas concordam com essa frase. Sabe quem a disse? Adolf Hitler. Ouvindo isso dos lábios desse homem, isso fica mais terrível ainda, não é? Mas e quando usamos de mentirinhas inocentes para nos dar bem nessa vida? E quando vamos comprar um carro e mentimos sobre o nosso salário só para conseguir o financiamento do banco? E quando nos comprometemos com alguma responsabilidade e simplesmente faltamos ao compromisso sem ao menos dar uma satisfação? E quando combinamos um horário, mesmo sabendo que não conseguiremos chegar naquela hora e atrasamos propositadamente, não cumprindo nossas palavras? Hitler estava errado? Claro que estava. Mas nós também estamos errados quando fazemos isso. Cometer uma mentira, por menor que seja, é tão errado e horrível quanto jurar falsamente em nome de Deus. Um pregador do século passado, chamado Martin Lloyd-Jones, certa vez escreveu: a mentira dá a quem ouve uma falsa impressão. As palavras dependem do caráter e juramentos não são capazes de compensar a falta de caráter. Nesse texto, Jesus nos ensinou que nossas conversas devem ser tão honestas e que nosso caráter deve ser tão verdadeiro que não haja necessidade de usarmos qualquer outro recurso para fazer com que as pessoas acreditem em nós. Um cidadão do reino do céu não precisa de juramentos, pois só a sua palavra deveria bastar. Portanto, eu quero destacar duas lições finais no estudo desses versículos. A primeira lição é que pequenas palavras são tão importantes quanto grandes promessas. Não deveríamos dar mais valor às nossas promessas só porque elas tratam de questões mais sérias. No final das contas, o que está por trás de nossas palavras é o nosso caráter. Se nos esforçamos só para cumprir os nossos juramentos, estamos mostrando para as pessoas que, quando apenas falamos, sem jurar, não valorizamos aquela pessoa. Somos apenas pessoas interesseiras, que só cumprem o que prometem a pessoas importantes. Quer ver como isso funciona na prática? Você é fiel a compromissos financeiros? Paga os seus financiamentos junto ao banco? Paga a fatura do seu cartão de crédito? Você honra promessas feitas a pessoas importantes? Tipo o presidente da sua empresa, o seu pai, o seu pastor, enfim? Se a resposta é sim, você está certo e deveria fazer isso. Mas pense no porquê você faz isso.
Talvez alguns dos seus motivos sejam porque, se você deixar de pagar o banco, seu nome vai ficar sujo. Se você deixar de pagar o financiamento da casa, o banco vai tomá-la de você. Se você deixar de cumprir o que prometeu como autoridade, ficará feio para você. Mas e se mudarmos o cenário? Você é alguém que promete coisas que sabe que não vai cumprir? Promessas do tipo passear com seu filho, sabendo que não vai ter tempo. Ou chegar em certo horário, sabendo que vai ser impossível chegar. Você honra sua palavra com pessoas que não podem te oferecer muita coisa? Tipo funcionários abaixo de você, crianças, idosos, mendigos. Quando você promete algo e depois descobre que isso irá custar mais do que esperava, simplesmente deixa de cumprir sem dar satisfação, como muitos empreiteiros fazem em muitas obras? Se este é o cenário das suas promessas, sabe qual é a sua motivação ao cumpri-las? A recompensa. Você só cumpre o que promete, porque vai ganhar algo em troca. No final das contas, você não passa de um interesseiro. Você não está preocupado com o seu caráter ou com a reputação de Deus, mas só nos benefícios que terá. Você só é verdadeiro em algumas questões, nas mais importantes, mas não vê problema em mentir nas coisas pequenas. No final das contas, você é tão corrupto quanto um fariseu. Essa é a primeira lição. Pequenas palavras são tão importantes quanto grandes promessas. A segunda lição de todos esses versículos é: cumprir apenas juramentos nos torna pessoas indignas de confiança. Se só honramos palavras importantes dadas a pessoas importantes, nosso caráter não é íntegro. E como dissemos, não passamos de pessoas interesseiras. Não precisamos ficar o tempo todo jurando por Deus, ou por nossa mãe, ou por nossa saúde, para que as pessoas acreditem em nós. O simples fato de sermos crentes deveria ser a principal razão para que as pessoas acreditassem em nós. Nossas palavras deveriam ser verdadeiras. Por sermos de Cristo, não temos de ficar arrumando argumentos para provar a verdade de nosso argumento. Nossa palavra deveria bastar. Não é só porque a pessoa pediu uma garantia que temos de honrar o compromisso feito. Simplesmente por sermos cristãos, isso deveria ser cumprido. Porque quando um cidadão do céu não é fiel à sua palavra, mas somente aos seus juramentos, ele está imitando o maligno, que é o pai da mentira. Cristo nos libertou da mentira por meio da verdade do Evangelho. Isso significa que devemos segui-la em todas as nossas palavras e atos.